Muito bem, estamos de volta ao programa Questões de Fé, segundo bloco, e eu gostaria de voltar a anunciar a nossa viagem de 17 dias, a partir do dia 19 de junho até o dia 4 de julho. As cidades que vamos percorrer, nós começamos por Sevilha, na região da Galícia, na Espanha, no dia 19, e depois vamos para Granada, na Espanha, dia 24. Depois vamos para o Marrocos, onde tem as cidades imperiais do Marrocos, com uma visita ao deserto do Saara, Casablanca, Rabat, Marrakech. São vários dias que nós ficaremos no Marrocos, indo e voltando por Lisboa. Os valores em euros e dólares. A parte terrestre, 2.220 euros. E a parte aérea, 1.428 dólares. Se você quiser ter mais informações, em primeiro lugar, você pode ligar para a Igreja de São Sebastião pelo telefone 3295-3741, está aí no seu monitor, para os ouvintes da Rádio América também, 3295-3741, e a partir de segunda-feira que funciona. E também haverá uma reunião no sábado, sem ser no outro, sem ser o próximo no outro, dia 5 de março, às 16 horas, na Igreja de São Sebastião, teremos uma reunião com todas as pessoas que já fecharam e todas as pessoas interessadas para explicar uma série de coisas sobre a viagem. As pessoas interessadas, portanto, podem ou ligar na segunda-feira e também participar desta reunião no dia 5 de março. Muito bem, vamos agora ter uma música muito bonita, a Pie Iesu, que é tipicamente uma música para o tempo da Quaresma, com os pequenos cantores de São Marcos. É um grupo francês, Les Petits Chanteurs de Saint-Marc. Vamos ouvir esta belíssima música destas crianças que cantam. Quita
Pois é, vimos aí o Pie Jesu, é uma música penitencial, como vocês perceberam, em latim, mas dá para entender: Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, piedoso Jesus, e assim vai. Bom, agora nós vamos, falando da Quaresma, nós vamos dedicar alguns programas, e este também, começando hoje, para a gente entender um pouco esse tempo litúrgico de preparação para a Páscoa. É importante lembrar que a campanha da fraternidade ela não faria sentido nenhum para nós cristãos se ela não fosse profundamente vinculada ao espírito quaresmal. Aí seria qualquer reflexão, atitude que uma ONG qualquer poderia ter. Nosso caso não é uma ONG, nós não somos uma ONG, nós somos uma comunidade cristã e toda a nossa ação, toda a nossa atitude brota de uma fé e de uma experiência com o mistério de Deus revelado em Jesus Cristo. Aí está a nossa força, aí está tudo que nós podemos oferecer. É bom lembrar aquela passagem dos Atos dos Apóstolos, logo após a ressurreição de Jesus, quando Pedro subia as escadarias do templo de Jerusalém e lá encontrou um paralítico. O paralítico pediu para ele dinheiro. Ele falou: ouro e prata eu não tenho, mas o que eu tenho eu vou te dar. E deu para ele a sua fé, a sua absoluta confiança e fé em Cristo. Naturalmente, o milagre do paralítico andar não é exatamente a primeira mensagem dos Atos dos Apóstolos. O milagre é simplesmente um sinal que acompanha uma realidade mais profunda, como nós vemos também no Evangelho, Jesus fazendo a mesma coisa. Então, a nossa fé é a base de todo o nosso agir. Sem esta fé, sem essa profunda vida espiritual e sem a caridade que nos une a Cristo e aos irmãos, como diz São Paulo na carta aos Coríntios, tudo não vale nada, ou seja, é vazio. Portanto, é importante lembrarmos isso. O tempo da Quaresma tem fundamentos bíblicos, obviamente. Em primeiro lugar, ele é feito em relação à Páscoa. Mas isso nós vamos falar daqui a pouquinho no próximo bloco, porque antes de chamar o próximo bloco, a concretização desse espírito quaresmal, sobre o qual nós vamos falar nos programas Questões de Fé deste tempo da Quaresma, a concretização é a campanha da fraternidade. Agora, nós teremos um vídeo que os ouvintes da Rádio América vão ouvir a fala sobre o legado da degradação do meio ambiente, ou seja, isto que há muito tempo já está acontecendo no país, que é a destruição do meio ambiente. A gravação foi feita para a campanha da fraternidade com um biólogo profissional da área e com representantes de algumas entidades religiosas a respeito desta degradação do meio ambiente, cada vez pior. Vamos conferir. A gente está aqui no Arroio Fundo. Esse é o maior rio que desemboca no sistema lagunar da Baixada de Jacarepaguá. E na Baixada de Jacarepaguá, daqui a um ano, a gente vai ter os Jogos Olímpicos, vai ter o Parque Olímpico, a Vila Olímpica. E a situação, 365 dias antes dos Jogos Olímpicos, é essa daí. Nós transformamos o Rio de Janeiro, a bacia hidrográfica do Rio de Janeiro, praticamente todos os rios, nesse cenário terminal.
desde que eu me entendo por gente, eu vejo a Baía de Guanabara poluída e sempre promessas, né, que vão realmente alterar essa situação. Infelizmente, a gente acaba vendo que, por questões políticas, isso vai sendo empurrado com a barriga e fica nessa situação. Falta interesse, falta cobrança da sociedade. A sociedade tem que fazer acontecer e a sociedade não se une. Nós temos que suscitar a necessidade da denúncia, né? Viver o profetismo é anunciar, mas também denunciar. E às vezes, pelo nosso comodismo, nós nos calamos frente a algumas situações de morte em relação à natureza. É bastante convencional nós observarmos os rios morrendo e não associarmos a esta situação a minha perspectiva de fé, a minha perspectiva social. Bom, depois no próximo bloco, nós vamos continuar a comentar um pouco esta vinculação de uma espiritualidade encarnada, uma espiritualidade quaresmal que se concretiza nesta preocupação com o meio ambiente. Voltamos daqui a pouco.